Fala galera, aqui é a Larissa Santana da Freehand Bordados e na aula de hoje a gente vai finalizar o nosso projeto da nossa Necessaire Box. Então a gente vai fazer aqui na nossa máquina de costura o passo a passo de como a gente vai chegar aí nos finalmente, como que ela vai ficar montada. Eu já tô com o meu PDF aqui, ó, impresso. Então esse PDF está disponível para vocês também fazerem a impressão. Então eu tô com todas as medidas aqui e os materiais que a gente vai utilizar. Como eu disse para vocês, os nossos recortes são todos cortes retos e retangulares, né? Então a gente consegue fazer aí sem molde, sem ter que colocar o molde aí por cima. Então eu já cortei aqui, ó, o meu tecido principal, que é o sintético, 40 por 32, então ele tem 40 aqui na altura, 32 aqui na largura. O meu forro eu vou usar o Bagum, só que você pode utilizar o forro aí que você quiser. Você pode usar sarja, você pode usar um nylon, aí você pode ficar à vontade com o forro que você quiser utilizar. Então eu cortei aqui, ó, o meu tá um pouco maior do que o nosso principal, porque ele já era um recorte lá, um retalho, então não tem problema. Depois a gente refila ele e deixa ele do tamanho certinho. O mais importante é o principal estar na medida correta, tá? O forro a gente ainda consegue refilar. Se ele tiver maior, ok, menor que a gente não pode, porque senão vai faltar tecido. Eu também já tô aqui com o meu zíper, ó. Então a gente tem uma medida aqui de mais ou menos aí, né? Uns 43 centímetros, mais ou menos aqui de zíper. Eu tô aqui com o meu cursor que a gente vai utilizar também depois, eu vou mostrar para vocês. Eu cortei um pedaço de sintético, um retalho mesmo, pra gente poder fazer o tirante, né? Aquela puxador pra gente segurar e puxar o zíper, tá? Lara, é obrigatório? Não, você pode não colocar. Mas é bem legal porque dá firmeza ali na peça na hora que a pessoa for abrir o zíper e dá um charme a mais. Você pode fazer com qualquer retalho. Eu vou utilizar um tom bem parecido do meu principal, ó, só para dar um composezinho, mas você pode usar o mesmo tecido. Os materiais da Necessaire Box é bem simples, então agora a gente vai aqui para nossa máquina de costura para iniciar o nosso passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o zíper no nosso tecido principal. O zíper a gente vai colocar aqui na medida de 32, tá? Não na medida aqui de 40. Então a gente vai colocar o zíper porque a nossa Necessaire, ela vai ficar assim, ó. Então dessa forma, então o zíper tem que vir desse lado. O meu zíper é aquele zíper por metro, tá? Então ele tá aqui, né, fechadinho. E que a gente vai fazer o posicionamento dele primeiro. A gente vai pegar o dentinho do zíper, ó, a parte do dentinho, e vai colocar pra baixo, tá? Não é assim, é virado pra baixo. Então a gente vai posicionar o nosso zíper dessa forma aqui, ó. E a gente vai passar uma costura para prender o nosso zíper. Lembra de trocar o calcador aí para você utilizar o calcador, né? O pezinho, na verdade, de zíper aí, tá? O meu já tá aqui. Se você quiser, se você não conseguir costurar retinho sem alguma outra coisa, você pode usar os grampos. Vou até pegar o meu aqui, ó. Tá vendo? Esses grampinhos assim para poder reforçar. Então eu vou até colocar aqui, ó, pra gente poder costurar. Então você vai colocando aqui, ó, só pra gente poder levar lá pra máquina. Então a gente vai fazer o quê? Passar uma costura desse lado aqui, uma costura reta mesmo, tá? Então agora eu vou aqui pra máquina, ó. Então a gente vai passar uma costura reta aqui pra gente poder prender o nosso zíper, tá? Dá o retrocesso e vem aqui devagarzinho. Vem tirando o grampinho, pessoal, não estica, tá, o zíper, mas deixa ele firme para ele vir prendendo, ó. A gente vai passando uma costurinha reta. Ó, tira o grampinho, vem prendendo ele aí. Vai fazendo devagarzinho no tempo, só pra gente poder prender aí o nosso zíper. Dá o retrocesso no início e no final, corta a linha e a gente já prendeu aí o primeiro zíper, a parte dele aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai destacar o nosso zíper, ó, destaca o zíper. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado do nosso sintético. Dentinho para baixo,
posiciona ele e passa uma costura reta também nessa parte, tá? Eu vou prender aqui e a gente vai passar uma costura. Coloquei o meu zíper aqui, ó, dos dois lados, então a gente ficou com a nécessaire, né, com o nosso tecido sintético assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar já o nosso forro, tá? Eu vou trocar o calcador, então eu vou usar o calcador agora de teflon, tá? Então vocês, para costurar sintético, utilizem o calcador de teflon, porque ele desliza com mais facilidade aí na hora de costurar o sintético. Então a gente vai colocar como o nosso forro. A gente vai colocar frente do nosso forro, ó. O bagum, ele tem um lado que ele é tipo como se fosse uma malha, e um lado que é o lado impermeável dele, que é o forro em si, que tem que ficar visível. Então isso aqui é bem legal, que a pessoa passa um paninho úmido, limpa, tá? Então ele é impermeável caso caia água, alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu bagum, ó, e vou colocar frente do meu forro com a frente do meu tecido. Dessa forma aqui, ó. Não coloca ao contrário, coloca frente com frente. E onde você vai passar essa costura? Aqui em cima, ó, onde a gente já passou perto aqui do nosso zíper. Então você vai passar uma costura aqui em cima, do outro lado a gente vai fazer igual pra gente prender o nosso forro aqui na nossa nécessaire, tá? Se você quiser utilizar os grampinhos também, pode utilizar. Lembra que o meu forro, ele tá maior, tá, gente, do que o meu tecido principal. Mas não tem problema, que depois eu vou refilar. O que não pode acontecer é ficar assim, ó. Tá vendo? O principal sobrando. Tem que cobrir tudo. Mesmo que sobre, ó, nas laterais, depois a gente vem refilando. Então eu vou usar aqui, ó, eu tô usando o ponto 4, 4,5, 5, você pode utilizar pra gente poder fazer aí e prender o nosso forro no nosso tecido. Dá o retrocesso e vem costurando aí reto, ó. Segura firme e você vai sentindo aí o seu zíper lá embaixo, ó. Eu só tô fazendo uma costura para prender o forro no meu tecido principal, ó. Ó, vem segurando, dá o retrocesso e corta aí a linha. O que você vai fazer? Do outro lado, ó, tá vendo que eu já prendi isso aqui, como eu disse, a gente refila tudo, não tem problema. A gente vai fazer o quê? A mesma coisa desse lado. Então você vai pegar, vai prender o seu sintético, né, o seu forro aqui junto com o zíper e o seu sintético. Alinha bem para não ficar nenhum pedaço de fora. O meu tá sobrando, tá? Não tem problema, depois eu vou refilar e a gente vai aqui para a máquina fazer a mesma coisa. Estica aí o seu forro para ele ficar certinho. E vamos prender ele aqui, ó. Você que vai cortar o forro desde o começo, corta ele mais próximo aí do corte do sintético ou do mesmo tamanho. Se você falar, ai, Lara, eu prefiro cortar um pouquinho maior para não correr o risco de ficar faltando, não tem problema, tá? Eu gosto também até de cortar um pouquinho maior por conta disso. Ó, dou o retrocesso e venho fazendo a mesma coisa. Mas vai sempre vendo, ó, se não tá faltando forro na parte aí do seu sintético. Ó. Dá o retrocesso, corta a linha, certo? E a gente prendeu aí o forro no nosso tecido principal. Então eu tenho aqui o forro e tenho o avesso do nosso tecido aí, o sintético. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar a nossa peça, ó. Tá vendo que aqui é a frente do forro e a frente do nosso sintético? Coloca a mão aqui, ó, e desvira ela. Pode desvirar. Então você vai fazer isso aqui e vai desvirar a sua peça.
vendo, ó? Vai ajeitando o forro, puxa ele assim, ó. Então como a gente fez o posicionamento correto do sintético, vocês podem ver que ficou o tecido e do outro lado a frente certa aqui do nosso sintético. Agora, o que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui, ó, ele fica erguidinho dessa forma? O que a gente vai fazer? Rebater a nossa costura. Então, a gente vai levar o nosso forro para baixo, puxando assim, e passar uma costura aqui em cima para rebater e ficar assentadinho. Porque aqui vocês percebem que o forro sobe, ó. E o que essa rebatida de costura vai ajudar a gente? Para o nosso cursor passar livre aqui na hora de fechar ou abrir a nécessaire. Então, a gente precisa rebater essa costura por conta disso, para não ficar desse jeito. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o nosso forro, trazer ele para baixo, ó, e rebater a nossa costura aqui em cima. Vou fazer desse lado para vocês verem, ó. Traz o forro para baixo, ó, tá vendo que ele tá assim, ó? Só coloca ele no lugar dele, ó. Você vai rebater a costura e assentar certinho. A gente vai fazer dos dois lados, tá? Então, eu vou trazer aqui para a máquina, ó, para mostrar para vocês. Então, eu já peguei aqui o meu forro, ó, e trouxe ele para baixo, tá vendo? Para ficar livre essa parte. Conforme você for costurando, você vai assentando o seu forro com a outra mão aqui por baixo, tá? Faz devagarzinho para não deixar o forro ficar torto e subir, tá? Então, vem segurando e você vai passar uma costura reta também nessa parte. Então, vou pegar, ó, dar o retrocesso e vem aqui, ó, rebatendo a nossa costura e ajeitando o nosso forro, ó. Vem aqui, ajeita o forro, puxa ele para ele ficar certinho. Faz um retrocesso no início e no final e corta aí a linha. Ó, então a nossa costura, tá vendo? Ficou assim. Olha só como ele já dá um acabamento e fica mais bonito aí a parte, o zíper, né? O nosso sintético não tá subindo mais e agora o nosso cursor vai caminhar tranquilo. O que a gente vai fazer? A mesma coisa agora desse lado. Olha a diferença. Tá vendo como o zíper fica para baixo, ó? Ele fica feio. Então, a gente vai rebater essa costura também, tá? A mesma coisa. Então, a gente vai lá na máquina e vai fazer aí e rebater a nossa costura. Puxa o forro para baixo, ó, tá vendo? Ó, o jeito que ele tem que ficar atrás. Puxa ele e vem aqui, ó. Coloca o pezinho aí da máquina e vem puxando da mesma forma, ó. Tá vendo que eu tô ajeitando ele lá pro lado de baixo pra gente poder rebater essa costura e ficar aí certinho. Rebatida a nossa costura dos dois lados, o que a gente vai fazer agora? Passar uma costura de segurança aqui nas laterais para prender essa parte. Tem necessidade ou é obrigatório? Não, pessoal. Se vocês não quiserem fazer essa parte, Lara, eu acho que não tem necessidade, não tem problema. Eu vou fazer porque tá vendo que o meu forro tá maior aqui, ó. E eu gosto de fazer isso para na hora que a gente for passar o nosso cursor, não correr o risco disso aqui acontecer, ó. Faltar forro e sobrar sintético. Então eu vou costurar aqui do lado para ficar o sintético e o forro do mesmo tamanho, tá? Só uma costurinha reta de segurança que a gente vai passar para depois refilar. Então a gente vai colocar aqui na máquina e fazer só esse processo que é super rápido e simples. Então eu já posicionei aqui, ó, vou dar um retrocesso bem simples e vou passar essa costura. Vem esticando e assentando o sintético e o forro, tá? Para não ficar errado, porque a intenção dessa costura é deixar certinho. Então você vem aqui, ó, e vem passando uma costurinha de segurança só pra gente deixar fixado. Passei aí, ó, tá vendo? Então agora ela já ficou preso o sintético e o forro. Essa parte é o que sobrou, a gente vai refilar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá?
costura desse lado também. Agora, o que eu vou fazer? Vou refilar isso aqui. Vou tirar essa borda que sobrou dos dois lados do sintético, tá? Pessoal, mas o zíper não, tá? A parte do zíper aqui pode deixar. Então, o que eu vou fazer? Só refilar o forro. O zíper não, porque a gente vai usar esse pedaço maior para poder passar o nosso cursor. Então, vamos refilar só o nosso sintético, certo? O nosso forro, na verdade, tá? Então, vou pegar aqui e vou cortar e refilar ele só para poder depois ficar mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, para baixo do zíper e vou passar a tesourinha aqui pra gente refilar. Lari, o zíper vai ficar assim? Não, a gente vai refilar o zíper também, tá? Mas é porque para passar o cursor, ele vai ficar mais fácil aí na hora que a gente for fazer, colocar o cursor é mais fácil com o zíper sobrando, né? Então, cortei, tá vendo? Que ficou bem na bordinha. Refila aí certinho. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso cursor no zíper, tá? Eu vou fazer já do lado do avesso, tá? Do jeito que tá aqui. Se você não conseguir passar ou tiver dificuldade de preferir passar com a peça assim, ó, virada, né? Pode fazer também. Só que depois, na hora de desvirar, você tem que ter um pouquinho mais aí de cuidado. Então, eu vou passar já o nosso cursor do avesso. O que você precisa fazer? Ó, eu vou... Tá vendo que você tem que juntar os dois lados? E o que você precisa prestar atenção? Aqui tem que estar retinho ali, tá? Não vai passar assim, senão vai ficar errado. Então, você vai pegar aqui, ó, a sua nécessaire, né? O seu tecido, vai dobrar aqui. A hora que estiver alinhadinho, você vai passar o seu cursor, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou pegar uma tesourinha aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar um pouquinho da pontinha do zíper, ó. Por isso que tem que deixar ele sem refilar por enquanto. Porque aí ele fica tortinho, vocês vão ver que vai ser mais fácil de colocar. Como eu tô com a peça do avesso, o meu zíper não vai ficar pra cima, virado pra mim. Eu tenho que passar ele ao contrário, pra baixo, porque ele tá, né, da forma que a peça não tá virada ainda. Então, eu venho aqui, ó, passo primeiro desse lado, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar ali, ó, tá vendo? As partes, ó. Esse corte tem que estar alinhado com esse, ó. Não pode estar torto. Então, você vem aqui, ó, alinhou, segura a sua peça e passa o seu cursor. Desce ele, ó. E passa. Do jeito que você já tá acostumado aí, ó. Então, eu venho aqui, ó. Encaixei ele ali e vou descer ele, ó. Já passei, certo? O que você vai fazer? Descer ele, eu vou colocar a mão aqui por dentro. Você vai passar ele uma vez pra fechar. Passa tudo, ó. Tira o zíper, o cursor. E vai fazer a mesma coisa de novo. O que você vai fazer? Alinhar, ó. Vê se tá reto, ó. Olha lá. Vendo como aqui e aqui, ó, ficou certinho? Se tivesse torto, você ia ter que passar novamente aí. Então, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Só que dessa vez, a hora que chegar no meio, eu vou deixar ele parado, tá? Eu abro um pouquinho, vou encaixar ele devagarzinho, tá? Essas partes de zíper aqui é meio chatinha mesmo. Peraí. E passa aí o teu zíper. Ó, tá vendo? Passei ele, vou pôr a mão aqui por dentro também e vou puxar ele. Tá vendo como ele desliza fácil? Porque a gente rebateu as costuras. Vou deixar ele no meio aqui mais ou menos, tá? Então, já tá fechado aí o meu zíper. Então, já coloquei aí o zíper. O que a gente vai fazer agora? Vamos refilar o nosso zíper. Agora a gente pode cortar ele. Então agora a gente vai refilar essa parte aqui do zíper, tá? Vou virar para ficar mais fácil, ó, para eu não cortar errado aqui ele, ó. E vou passar aqui, ó, a nossa tesoura nele, ó.
Então vem e passa aí, ó, tira, se sobrar um pouquinho não tem problema que a gente vai refilar depois aí de novo, não tem problema. Corta o zíper aí, o que sobrou dele para não atrapalhar a gente. O que vamos fazer agora, galera? A gente vai fechar a nossa necessaire na parte aqui dela, porque ela vai ter que ficar assim, ó, tá vendo? Fechadinha para depois a gente fazer as nossas caixinhas de leite. Mas como que a gente vai fazer esse fechamento aqui agora? A gente vai pegar uma tesoura e vai fazer isso aqui, ó, alinhar a nossa necessaire. Pega o seu zíper, dobra ele, tá? E faz assim, ó, porque a gente precisa achar o meio certinho da nossa necessaire. Segura com a mão e dá um piquezinho aqui, ó, na ponta. Só um pique, ó, só pra gente poder saber onde é o meio da nossa necessaire. Fazer a mesma coisa desse lado. Alinha o zíper, segura desse lado, dá só um piquezinho. Ó, não precisa cortar a linha, tá vendo? Ó, só preciso que esteja de forma diferente para eu ver onde é o meio, certo? Feito isso, a gente vai pegar a nossa necessaire, ó, e vai alinhar o nosso corte com o meio do nosso zíper, dessa forma aqui que eu tô mostrando para vocês, tá vendo? Mas o que a gente vai fazer? Antes disso, a gente vai fazer o nosso puxador. Lembra que eu tinha cortado um pedaço aí de retalho? Então a gente vai pegar e vai fazer o nosso puxador aí. Ele tá bem grande, tá, gente? A gente vai cortar ele e fazer ele menorzinho. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, assim, ó, vendo? E vou deixar ele mais bonitinho, assim, dessa forma. Vou mostrar pra vocês. Então eu já cortei ele aqui, ó, no tamanho, ele tem mais ou menos uns 8, tá, de altura. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar e vou passar uma costura para ele ficar assim, ó, assentadinho. Para não ficar essa ponta do sintético aparecendo, eu vou fazer essa dobra, tá? E você pode utilizar pedaços de retalhos aí que você quiser para fazer isso. Então dobra o meio aí, ó, vou colocar só um grampinho aqui só para vocês verem, ó. Eu coloquei o grampinho aqui. E vou passar uma costura, tá vendo que ele vai ficar dobrado? Nas duas pontas. Costura reta, simplesinha, do jeito que a gente tava fazendo, sem segredo. Então eu vou passar a nossa costura reta aqui, tá? Dá um retrocesso e vem costurando aí, só pra gente deixar o nosso tirante fechadinho. Certo? Dá o retrocesso. Se você quiser, você pode fazer o quê? Abaixa a sua agulha, vira ele e fecha aqui em cima também, ó. Só que essa parte vai ficar escondida, tá? Então se você quiser só passar nas laterais, pode ser. Mas como eu já tô aqui, ó, eu já venho, ó, volto, baixo minha agulha, levanto o calcador e faço essa parte aqui, ó. E agora eu venho aqui fechando a outra lateral. Ó, mantenho, dou um retrocesso para voltar um pouquinho, baixo a agulha, levanto o calcador e fecho ali onde a gente parou. Dá o retrocesso, que é o último ponto, levanta e a gente já fez aí, ó, o nosso puxador com o acabamento aí certinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, a nossa alcinha, né, o nosso puxador que a gente fez, e vai colocar e vai posicionar aqui, mas a gente vai posicionar ela pra dentro, tá? Ela tem que ficar assim, porque depois, na hora que desvirar a peça, aí ela fica pra fora. Se a gente colocar ela já pra fora, a hora que desvirar, ela fica pra dentro. Então a gente vai colocar ela aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Lembra do cortezinho que a gente fez, que é o meio da nossa peça? Ela tem que ficar no meio do nosso zíper e, claro, né, o nosso puxador tem que ficar no meio aqui. Se você colocar ele aqui, ele vai ficar na lateral ali. Então o que você vai fazer, ó? Tô dobrando aqui para dar para vocês verem, tá? Então pega aqui, ó, coloca a sua alça, tá? Bem ali, ó, centraliza ela ali e pega o grampo, para você não perder aonde tá a sua alça. E você vai pegar o seu sintético e vai colocar junto ali com o seu zíper certinho no meio.
ou você pode vir assim e ver, ou você pode vir assim, tá? O que ficar mais fácil para você. Se você quiser colocar o tirante, que é a nossa alcinha, primeiro achar o meio do zíper com a marca e depois colocar, também pode, tá? Essa parte vai da forma que você achar mais fácil para poder alinhar, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, e depois eu tô vendo por aqui por cima onde tá o meio e vou colocar também. Então vou colocar a minha alça. Sempre deixa a alça um pouquinho para fora para ela não escapar, depois a gente refila, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar o meu grampinho aqui, ó, para poder segurar tudo que eu preciso costurar. Então o que a gente vai fazer? Passar uma costura aqui, ó, nessa parte. A mesma coisa depois a gente vai fazer do outro lado. Colocar o meio do zíper com o meio do cortezinho que a gente fez e passar uma costura dos dois lados, tá? Então vamos passar lá na máquina. Então eu já coloquei, ó, vou colocar aqui, segura bem, tá? Por conta das camadas e pro seu tirantezinho ali a alcinha não sair do lugar. Eu sempre já seguro com uma mão a alça para ela não sair do lugar, tá? E vou passar aí a minha costura para poder segurar tudo. Ó, venho passando um pezinho de máquina, ó. Aqui você vai segurar, ó, eu tô segurando a alcinha para não sair do lugar, tá? Dá uma levantadinha, retrocesso, ó. Levanta o calçador e a gente já fez a nossa costura para segurar aí e fechar essa parte aí da necessaire. Agora o que a gente vai fazer? As nossas famosas caixinhas de leite, que é o quadradinho que a gente vai fazer e depois recortar. A caixinha de leite, ela é responsável por dar profundidade aí na nossa peça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a partir da nossa costura, tá? E não da sobra. Então, a partir da costura, a gente vai posicionar. Eu vou usar essa régua aqui, ó, que ela já tem a marcação dos quadradinhos, de acordo com o que a gente precisa. Nessa peça, a gente vai fazer o quadradinho a caixinha de leite de 5 centímetros. Mas, se você quiser, aí você pode usar 6 mais ou menos. Quanto maior a peça, você vai aumentando aí a profundidade. Então, eu coloquei, ó, 5 de assim e 5 de assim e vou fechar um quadradinho. Então, eu posicionei lá na ponta, ó, e com a costura, tá, gente? Com a costura. Vou segurar aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Fechar o quadradinho. Tô fazendo com a mão assim pra vocês conseguirem ver, tá? Ó. Tá vendo? Então eu preciso fechar a minha caixinha de leite, ó, pra eu cortar depois. Vendo aqui, ó, 5 certinho, 5 por 5. O que eu vou fazer? Igual em todas as pontas, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a minha ponta e vou fazer a mesma coisa. Posicionar a minha régua aqui, ó. Ver se tá dando aqui, ó. Pode assim. Posicionar 5, 5, igual eu fiz na outra ponta, tá? E alinhar na mesma linha de costura que eu coloquei para elas poderem aí ficar iguais os lados aí, ó. Então eu venho aqui. O que a gente vai fazer agora? Ó, já fiz a marcação de todas as caixinhas de leite, agora a gente vai recortar. O que você precisa tomar cuidado para não avançar na sua linha? Então, corta aqui até na marcação e corta aqui até a marcação. Segura certinho, firme, para não passar da linha e ficar maior, tá? Que aí depois dá diferença na necessaire. Então, eu vou segurar aqui, ó, vou virar para mim. Então, eu vou segurar, tá vendo aqui? Colocar, posicionar minha tesoura e fazer o recorte. Então, alinha aí, ó, certinho com a marcação e vem cortando. Pode ser devagarzinho para você poder fazer a alinhadinha, ó. Vem cortando o seu tecido aí, ó. Chegou aqui, dá só um piquezinho para chegar lá no limite do outro, tá? Mas cuidado para não ultrapassar, senão vai ficar maior. Vou virar para mim e fazer o encontro agora do outro lado.
provavelmente ela não vai cair, porque às vezes com um pedacinho, ó, dá uma puxadinha, ó, e destaca ela aí a linha, tá vendo? Então você vai fazer esse recorte da caixinha de leite em todos os lados que você marcou de caneta. Eu vou cortar aqui e aí vocês fazem também. Depois que a gente já cortou as caixinhas de leite, a gente vai aplicar o nosso viés aqui, ó, o acabamento. Eu tô usando esse viés aqui mesmo, ó, tá vendo? Então a gente vai colocar o viés aqui para ficar um acabamento mais bonito. O que você pode usar se você não quiser usar esse tipo de viés, ó? O meu é esse aqui de algodão mesmo. Você pode utilizar o próprio bagum, ó. Tá vendo? Então você pega aqui e faz o acabamento. Você pode utilizar o próprio restante de caixinha de leite, tá vendo? Você abre ela aqui e utiliza. Você pode utilizar o bagum, o viés, o que você quiser aí para dar o acabamento. Por que é importante o acabamento? Senão fica aparecendo as costuras, né? Valoriza aí a nossa peça. Eu vou usar o viés, essa cor aqui mesmo, não tem problema, é até boa que ela é clarinha. E aí o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, os grampinhos para eu poder cortar na medida aí o viés. Então eu vou fazer nessa ponta aqui e na outra ponta também, tá? Então eu vou aplicar aqui o nosso viés lá na máquina só para fazer esse acabamento. Depois a gente vai vir cortando, fechando as nossas caixinhas aí. Então já coloquei o viés aqui, ó, deixei ele alinhadinho certinho e vou passar uma costura, ele já vai prender os dois lados. Lara, eu não coloco o viés dessa forma, eu coloco ele aberto, depois eu passo uma outra costura. Não tem problema, faz da forma que você tá acostumada, mas o importante é dar um acabamento. Como a minha linha é bem parecida, quase não vai dar pra ver. Então o que eu vou fazer? Tá vendo que eu tô segurando bem pra lá a parte de baixo não sair. Venho aqui, ó, dou um retrocesso e venho colocando aí, ó, o viés. Bem devagarzinho pra não sair lá de baixo e pra ele ficar retinho, ó. Passa em cima do zíper, ó, tô segurando. Dá o retrocesso e já aplicou aí o viés. Tá vendo? Então ele já colocou aqui. Então eu corto aqui as linhas e vou fazer do outro lado. Depois que a gente já aplicou o viés aqui, né, nas duas pontas, a gente vai fechar as nossas caixinhas de leite. Então como que vocês vão fazer para fechar? Ó, pega a sua necessaire, o que você vai fazer? Vai colocar os dois dedos aqui, ó, puxando para a lateral e vai trazer uma ponta na outra, ó, vendo? Então de novo, então você vai pegar e puxar a lateral e trazer uma ponta na outra e fechar aqui as nossas caixinhas de leite. O que você já vai fazer? Ó, pega o grampo, ó, e já coloca para segurar aí. A linha certinho, tá vendo? Ó, o seu sintético não pode ficar lá para baixo, ele tem que ficar aqui junto para costurar tudo junto, tá? Forro, sintético, tudo juntinho. Então a gente vai fazer esse processo nas quatro caixinhas de leite. Depois que eu coloquei o grampo, o que eu vou fazer? Ó, eu venho aqui desse lado e vou fazer assim, ó, deitar ela, tá vendo? Então eu tô aqui, eu peguei a outra caixinha de leite, deitei ela, porque aí eu consigo colocar na máquina desse jeito e passar a nossa costura com mais facilidade. Então eu venho aqui, ó, desse jeitinho, coloco na máquina, passo minha costura aqui. Beleza? Ah, e o que a gente já vai fazer para ficar mais fácil e ficar mais rápido aí para vocês entenderem? Já pega o seu viés, porque a hora que a gente passar essa costura, a gente já vai fechar aí com o nosso viés. Então mede um pouquinho aí, ó, certinho, corta o seu viés e deixa ele separado. Passou a costura, fechou a caixinha de leite, já passa o seu viés, porque assim você não precisa fechar e depois voltar para cortar aí o viés. Então eu venho aqui na máquina, ó, posiciono aqui, tá vendo lá a pontinha, onde a gente vai começar a fechar, abaixo aí o calcador e venho. O grampo, tá vendo que eu deslizo ele? Porque aí eu consigo usar ele até o limite aí. Então eu vou dar um retrocesso, eu tô usando um pezinho de máquina aí ainda, tá? Então eu vou dar um retrocesso para firmar a costura e fazer aí o nosso fechamento. Ó, dei o retrocesso, cuidado com o grampo e venho aqui, ó. Tá vendo que aqui eu deitei o meu viés, ó, para a máquina poder trabalhar com ele deitadinho, ó. Ó,
Ó lá, passou já pelo viés. Tiro o outro grampo, alinho certinho minha caixinha de leite e venho terminando ela, ó. Retrocesso e já fechei. Olha lá, caixinha de leite fechadinha. Aí, se você quiser tirar esse excesso aqui, ó, pra cima da linha, você pode, tá? Ó, tá vendo? Mas como eu vou passar, já vou pôr o nosso viés aqui, ó, ele vai tampar, tá? Tá vendo que eu cortei ele até maior? Então, eu alinhei aqui o viés, ó, lá com a minha ponta. Já ponho o grampinho pra não perder aonde eu já alinhei ele. Venho, coloco aqui o outro um pouco mais na ponta, ó, alinho ponta com ponta do viés. Já posso, fazer o recorte aqui, ó. Vendo? Do que sobra de viés. Cuidado pra não cortar o sintético. Peraí que eu tô pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Pode cortar ele em diagonal, porque depois você vai dar um retrocesso aqui, não tem problema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Já vamos aplicar o viés que a gente vem fazendo assim, ó. Já agiliza mais. Deslizo o meu fechinho, né? Meu grampo e venho fazendo aí a aplicação do viés. Retrocesso e faz a mesma coisa, ó. Costurinha reta, colocando o nosso viés aí certinho. Alinha ele, deixa ele fixadinho, retrocesso no final, levanta o calcador e dá aquela cortadinha aí pra deixar tudo certinho. Certo? Viés aplicadinho, caixinha de leite fechada. Agora a gente faz nas outras 3 pontas que ficou faltando. E olha só, pessoal, como ele já deu a cara real agora de necessaire. Então a gente fechou todas as caixinhas de leite, ó. Aplicou o viés e olha só como dá diferença a aplicação do viés, porque é o acabamento da peça. A gente já finalizou. O que eu vou fazer aqui, ó? Pega um isqueiro para refilar essa parte aqui, ó, das linhas que ficam soltas. Mas cuidado de longe para não pôr fogo em nada aí, tá? Vou refilar depois a minha, porque eu já vou desvirar ela aqui com vocês. Então recorta essas linhas, refila tudo certinho. O que a gente vai fazer, ó? Abre a necessaire, tá vendo? E a gente vai desvirar aí a nossa peça. Então, o que você vai fazer? Ir desvirando. Eu gosto de fazer cantinhos, ó, porque aí eu faço assim e trago o cantinho pra fora. Porque essa parte aqui, ó, ela tá fechada, então você vai fazendo aí tirando ela aí do avesso, ó. Então, pode ir desvirando aí a peça do jeito que você achar mais fácil, achar melhor. Ela vai ficar um pouquinho amassada, mas o que você vai fazer? Coloca a mão por dentro, ó, e vai trazendo a parte ali do viés. O viés, ele deixa mais firme, tá vendo? Que é onde é as dobras da necessaire. Então, ela vai ficando aí quadradinha, que é o modelo da box, né? Que é o modelo dessa necessaire. Então, vem aí, ó, desvirando ela certinho, para você poder ver aí como ficou essa obra de arte que a gente acabou de fazer. Então, eu venho aqui, ó, desviro os cantinhos. Passo o dedo lá por dentro. Ó. E olha só dentro como ela fica. Ó, com os acabamentos em viés. Ai, Lari, eu teria colocado um viés branco também. Teria colocado... Não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem utilizar o acabamento na cor aí, de preferência de vocês, na cor do forro. O forro vocês podem mudar também. Não tem problema. O nosso puxador que a gente colocou, tá vendo? Então ele tá aqui posicionado, auxilia na hora de fechar. E a nossa necessaire tá pronta. O que você vai fazer? Ó, como ela tava do avesso, você vai fazer assim, ó, com as laterais dela para deixar ela retinha. Essas pontinhas que não tá quadradinha, abre a necessaire e vai empurrando o viés, ó, com a mão lá dentro, para fazer a pontinha certinho. Depois você faz assim, ó, com a lateral, porque ela fica assentadinha e retinha. Mas tá vendo aí, ó, a nossa costura, ó, ficou certinho aqui o nosso puxador. A costura aqui da lateral, ó, ficou certinha. Aqui é onde a gente rebateu a costura. Então, olha só que lindo que ficou essa parte aqui. E a nossa necessaire box aí tá pronta. O que você pode fazer? Colocar um chaveiro, alguma coisa e dando aí, agregando valores para nossa peça. Lembrando que a primeira que a gente fez com
o outro sintético de outra cor, ela tinha o bordadinho, então ela estava personalizada, que é o que vocês já aprenderam a fazer também. Mas olha só, a nossa necessaire box tá pronta. É isso aí, galera. Hoje vocês aprenderam desde o zero a fazer esse tipo de necessaire. Super rentável e que vai agregar muito valor aí no seu ateliê. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários e se ficou alguma dúvida de alguma parte, na hora de aplicar o zíper, na hora de colocar o puxador, já deixa aí nos comentários que eu respondo aí para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!